Nós vamos debater um pouquinho com o advogado, cientista político, mestre em sociologia política, doutorando em direito, professor Roberto Volk está conosco na linha. Agradecemos. O senhor acompanhou a entrevista, acompanhou algo agora com a gente também, já está sabendo dos fatos e qual é a sua opinião? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, eu tinha teleaula presencial agora, mas pude acompanhar das 11h30 o finalzinho e um pouco do apanhado que vocês fizeram de síntese agora aqui, né? Mas estava, obviamente, acompanhando durante a semana as movimentações, principalmente ontem, do pronunciamento dele e a possibilidade dessa saída, né? Em meio a uma pandemia que a gente se preocupa com a saúde, nós estamos num fogo político incrível. O país só tem a perder, acredito, não é, professor? Na verdade, o panorama que se desenvolve aqui é interessante enquanto análise, porque a história tem muito nos ensinar, e quem é estudioso da democracia sabe muito bem disso, né? Não são fatos tão novos estes, né? A gente poderia começar a análise na ideia de um governo que assume o poder através de fake news, e até hoje não apresenta nenhuma pauta concreta de um projeto político, né? Nós não sabemos o que os ministros pretendem politicamente. A exceção seria o Sérgio Moro nessa condução. Obviamente que pude perceber na coletiva a sua pretensão e seu ímpeto, né, bastante desenvolvido politicamente, de se já lançar quase que candidato, né? Talvez uma das pretensões, inclusive, que no fim da sua atuação na Lava Jato ficou muito evidente, né? Das interferências políticas no processo eleitoral enquanto juiz federal. Ele vai ter que passar por um bocado nesse sentido, embora ele tenha uma boa parte da maioria do eleitorado. Eu diria que boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram em função do juiz Sérgio Moro, e isso ganha legitimidade, né? Mas ele vai ter que enfrentar agora, não mais como ministro, de todas as questões que a Intercept nos trouxe e os problemas decorrentes da atuação dele política enquanto magistrado. Isso vai ser bem importante e decisivo para a carreira política dele, se essa seria a pretensão. O senhor acredita que isso tudo está baseado numa futura candidatura? É isso que o senhor entende com o que aconteceu? Creio que sim, porque as pretensões de ter assumido um governo nessa conjuntura de como se apresenta esse governo e as inclinações políticas de interferência política enquanto magistrado no processo da Lava Jato, principalmente no caso Lula, fica evidente essas pretensões, né? E talvez na conjuntura, percebendo que a indicação a um possível cargo de ministro seja cada vez mais difícil por Supremo Tribunal Federal, e este atual governo em rota de colisão, sem dúvida, é um desgoverno para as questões da pandemia, que não soube enfrentar e não está sabendo enfrentar. Não existem projetos claros a respeito disso, os ministros não apresentam seu plano de trabalho. Nós não podemos e não tivemos oportunidade de debater isso publicamente na ideia da campanha, né? Não tivemos um projeto de governo desse atual governo. Então é rota de colisão. E a ideia é sair nesse melhor momento, para justamente não se comprometer. Mas o senhor acredita também, professor, deixa eu voltar um pouquinho também, que parece que dá a entender que ele estava errado quando condenou Lula, quando retirou os corruptos, e está agora com intenções políticas. Não. Aí temos que situar o caso a caso, né? Obviamente que o impacto da Lava Jato no processo de combate à corrupção foi grande e enorme. Muitas mudanças e alterações com relação às relações de empresas e Estado modificou radicalmente. Especificamente sobre este caso, é que nós tivemos a interferência dele no segundo turno, justamente fazendo denúncias e delações que eram incabíveis, inclusive o próprio Ministério Público dizendo que não eram questões que precisavam ser colocadas naquele momento. E isso prejudicou gravemente o processo político eleitoral, né? Estamos falando da democracia. E talvez a democracia seja a palavra de ordem no sentido de que esta é a mais afetada atualmente, né? Mais afetada atualmente. Então, ele naquele processo atuou dessa forma. A única possibilidade que a gente pode fazer de leitura dele, de ter saído daquela condição assim, era ter assumido a postura no próprio governo. Embora agora ele já revele que havia sido convite feito, né? Ele assumiu na postura de assumir a Polícia Federal, o órgão que constituiu a autonomia nos últimos 15, 20 anos, e que era o órgão responsável, inclusive, para apurar essas questões e dar continuidade da Lava Jato. Então, saía fortalecido ao entrar no governo e assumir a própria Polícia Federal, como nós vimos até então. No entanto,
diante deste desgoverno em rota de coalizão, é evidente que a atuação política para encobrir as irregularidades feitas pela família do presidente é evidente, né? Nós tivemos o Supremo Tribunal Federal algumas decisões da Justiça que deram continuidade aos inquéritos policiais de investigação do Eduardo Bolsonaro, então era evidente que a influência política ia ter. Então é este o momento que ele sai ainda numa ideia de tentativa de respaldo. Mas é importante mostrar que a atuação dele enquanto ministro deste governo foi literalmente uma atuação bastante apagada, né? De todo o potencial que teria no sentido do combate à corrupção, muitas vezes se omitiu, muitas vezes deixou de dizer o que precisava dizer, justamente por essa situação colocada pelo presidente e que ficou literalmente insustentável, né? É importante que a gente marque a situação aqui para demonstrar que esse governo tem uma pauta clara anti-intelectual, eu diria anti-ciência, né? O caso do ministro da Saúde ficou evidente que é um governo cuja pauta e os dados não são baseados na ciência. Então, esse tipo de grau de irracionalidade previsto na política, que é exemplo de sistemas e regimes políticos fascistas, ela é importante de ser evidenciada, né? Então, eu diria que ele saiu no melhor momento, se ele pretende alguma questão de carreira política. Não digo que será, mas se ele pretende, este é o momento. Mas tirando essa questão de querer ou não, que a gente não sabe, porque não foi nada explicitamente dito, e sim dito claro, das intenções do presidente Bolsonaro. Ele deixou bem claro na saída da intenção do presidente de tirar poder dele e ter autonomia para comandar, seja diretor, seja superintendente da Polícia Federal. Dá a entender assim, eu quero saber de tudo que está sendo investigado, eu entendi assim. Ele queria mais acesso, inclusive, né? Mais acesso aos relatórios de investigação que a inteligência da Polícia Federal está realizando no Brasil, e para isso precisava da troca do Maurício Valeixo, que era o diretor-geral da PF. Pois é, isso é de uma gravidade tremenda, né? Nas últimas medidas provisórias, nós tivemos um ataque a um sistema democrático republicano da chamada Lei de Acesso à Informação. Houve alterações nesse atual governo de acesso às informações. Obviamente, com a ideia de não divulgar acesso e não ter acessos oficiais, é mais fácil manipular as informações. E isso é gravíssimo para a ideia republicana e para a qualidade da democracia. Então, literalmente essa noção, né, de que agora teremos possibilidade de não ter mais investigações e muito menos combate à corrupção, independente da atuação do ex-ministro agora. Isso, no sentido do próprio governo, é em rota de coalizão. Se tivéssemos alguém que desse uma baliza nas condições do processo eleitoral, era o ministro Sérgio Moro, que agora é ex-ministro. Então ele retira esse apoio e é rota de coalizão. E, na verdade, procurando interagir com as instituições, a gente vai ver um modelo político de prática que é assim mesmo. É um sujeito que não consegue se modificar. E ele vai justamente intrigar e provocar as instituições em rota de coalizão. Não sabemos prever o futuro, porque não é essa nossa ideia enquanto ciência. Mas sabemos que estamos numa profunda crise institucional. E é justamente sobre o futuro que eu gostaria de te perguntar, doutor Roberto, porque essas declarações do Sérgio Moro, elas podem sim ser o início para um futuro processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e eu faço essa pergunta do ponto de vista técnico-jurídico. O processo de impeachment, como nós vivenciamos nos últimos tempos, né, tem sempre a ideia do político jurídico, embora o político fale mais alto, né, me parece nesse diagnóstico todo, porque o presidente vive provocando as instituições, entre eles o próprio Congresso, e o processo técnico de impeachment se dá com a denúncia que já foi feita. Essa denúncia tem que ser recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados, que no caso é o Rodrigo Maia. Ele autoriza a ideia do início do processamento das investigações. É nessa relação técnica que eu diria que o fator político da demissão do juiz Sérgio Moro, ele agrava, né? Ser o elemento mais propício à ideia do impeachment. Não que isso resulte diretamente, porque tecnicamente não há uma correlação direta. Agora, enquanto peso político, realmente é um fato que o governo entra em rota de coalizão para que essa possibilidade seja, né? Mas é obviamente que o Rodrigo Maia vai utilizar e explorar isso em todas as medidas políticas, né? Desse pedido ou não de autorização. Mas é um acréscimo maior nesse sentido.
Doutor e professor advogado, cientista político, mestre em sociologia política, doutorando em direito também. Nós estamos agradecendo, porque daqui a pouco nós vamos a Brasília, temos também um senador para conversar conosco aqui, doutor Roberto Volk. Muito obrigado aí pela conversa conosco, pelo bate-papo. Pois não, eu que agradeço. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todos os ouvintes. Estação Notícia, uma locomotiva de informações.